Bom, eu estou aqui fazendo a gravação já então. Vamos ver o que vai dar. Se der tudo certo, ótimo. Se não der, a gente tenta ali com a Miriam também, fazendo ali o nosso backup. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando o nosso livro Obras Póstumas, As 5 Alternativas da Humanidade. No nosso último encontro, nós estudamos os modelos, ou pelo menos um dos modelos que Kardec apresentou para nós, em termos de filosofia espiritualista, ou filosofia de vida de modo geral. E ele trouxe para nós aqui os cinco modelos mais comuns, que são o materialismo, o panteísmo, o deísmo, o dogmatismo e o espiritismo, para fechar essas opções. Nós estudamos o materialismo no nosso último encontro, falamos especificamente sobre ele, né, qual é a proposta do materialismo, como ele se deu naquele período do século XIX, qual é a visão do materialismo que nós temos hoje também. Lembrando sempre que, como eu passei para vocês, a prioridade ou a importância que Allan Kardec deu ao materialismo ou ao ateísmo, se nós podemos utilizar essa nova palavra, né, daquilo que Kardec via naquela época. Então o ateísmo nada mais é do que a crença na matéria, em que não há nada antes e nada após a vida corporal. E trouxe para nós algumas consequências, né? Então, o importante que nós comentamos anteriormente foi exatamente a necessidade de nós contextualizarmos esse texto. Isso significa o seguinte, que todas as vezes que nós fizermos um estudo de um tema que se desenvolveu num determinado período, nós temos que tomar muito cuidado para fazer a adaptação para os tempos atuais. A realidade do século XIX, na França em especial, pós-iluminismo, com uma influência muito poderosa, muito forte do positivismo, a igreja com uma influência muito grande sobre a vida das pessoas. Então o que Kardec escreve, ele fala daquela sua realidade, ele não fala daquilo que o futuro poderia apresentar. Tanto é assim que, se nós observarmos aqui no Brasil, raramente nós encontramos a filosofia materialista ou a filosofia do ateísmo institucionalizada. Nós não vemos grupos formados debatendo ideias religiosas, teológicas, apresentando propostas. Nós vemos pessoas que se rebelaram contra as religiões tradicionais em virtude de experiências que tiveram ou de textos que leram, sabe lá, né, o que aconteceu com essas pessoas para pensarem dessa forma. Mas elas tiveram uma posição pessoal para discordarem do modo como as religiões se apresentam hoje. Na época de Kardec era diferente. Nós tínhamos ali academias de pessoas que se voltavam para o materialismo e combatiam de fato as religiões, tentando convencer as pessoas que a religião era nociva, que as religiões eram fantasiosas e que o materialismo seria a grande realidade positivista, né? Ou seja, somente o materialismo poderia mostrar, através da sua ciência, através do seu conhecimento, a realidade da vida. Então, muito diferente do que a gente vê hoje. Aqui no Brasil, por exemplo, que quando nós estudamos essas ideias de Kardec, não adianta a gente querer colocar nossa cabeça na França, na Europa, na China, não importa onde seja. A gente tem que olhar a nossa volta. Qual é o mundo que nós vivemos hoje? Aqui no Brasil nós temos um predomínio da Igreja Católica muito grande, segundo as estatísticas que nós tivemos lá em 2010, depois uma grande força das igrejas protestantes, das igrejas evangélicas, e depois nós temos ali fragmentada, né, o restante dessas estatísticas, ou dessa estatística, sendo dividida entre as demais religiões, e o Espiritismo ali tendo uma participação em torno de 4 milhões de pessoas aqui no Brasil, num universo de 190 milhões de pessoas, né? Então, quando a gente estuda o materialismo, a gente estuda muito mais por uma questão didática do que tentar analisar a nossa realidade hoje procurando o materialismo na vida das pessoas. Embora, né, ele tenha se misturado um pouco, porque a gente vê hoje, como já foi comentado, aquela ideia da doutrina da prosperidade apresentada por muitas dessas igrejas evangélicas, dizendo que a sua presença dentro de um templo religioso vai te favorecer materialmente. Deus vai te dar um bom emprego, Deus vai te dar um bom salário, Deus vai te ajudar a comprar sua casa, Deus vai te ajudar a viajar, a formar seu filho na universidade. Então a gente percebe que a visão hoje das igrejas é oferecer o conforto da vida material em detrimento daquela realidade de elevar o indivíduo espiritualmente.
né? Então essa é uma visão que nós temos hoje, que o materialismo ele acabou se misturando um pouco, modificando um pouco a sua configuração, então, mas já não mais se apresentando da forma como se apresentava antes. No parágrafo 2, a doutrina panteísta, Kardec fala muito pouco sobre essa questão, inclusive no próprio Livro dos Espíritos, lá no comecinho, na primeira parte, né, no livro 1, nós temos ali uma passagem que Kardec comenta um pouco sobre o panteísmo, mas não é algo, né, que é muito presente, muito organizado nos nossos tempos atuais. Então vamos ler um pouquinho para entender o que significa exatamente o panteísmo, e aí então a gente começa a procurar um pouco dentro da nossa realidade o que ele representa para nós. Bom dia, Andréia, beijos. O princípio inteligente, ou alma, independente da matéria, é tirado do nascimento do todo universal. Individualiza-se em cada ser durante a vida e retorna com a morte e a massa comum, como as gotas de chuva no oceano. Então essa aqui é a primeira explicação básica que Kardec coloca, é que todos nós, né, nós saímos daquela grande massa, se nós pudéssemos pensar, trazendo como comparação uma confeitaria, nós teríamos sobre a mesa aquela grande massa de pão, e aí então cada um de nós seria uma bolinha tirada dessa massa de pão para virar ali um pãozinho separado, individual, viveria a sua própria experiência e depois ao final, quando já não teria mais condições, voltaria para essa massa individual, perdendo completamente a sua individualidade. Então tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu penso, todas as experiências e conhecimentos que eu adquiri, eles acabam se perdendo no todo universal. Então essa é a ideia que nós temos hoje. Então perguntarmos de onde surgiram os espíritos, qual é a origem da alma? É a pergunta básica que nós fazemos. Nós temos ali 3 que são básicas, né, que são aquelas que são criadas no momento do nascimento. Então até então você não existia, até haver a concepção durante a gestação da mãe, com a participação do pai, aquela coisa toda. E aí então, a partir do momento em que há fecundação, o espírito surge. Essa é uma ideia inicial. A segunda ideia que nós temos é aquela ideia da divisão, em que os filhos nada mais são, espiritualmente falando, do que uma divisão do espírito dos pais. Então os pais vão oferecendo, assim como eles ajudam na formação do organismo, né, através do seu código genético, através da nutrição do embrião, do feto e tudo mais, ele também fornece um pedaço da alma. E isso acaba se justificando, para aqueles que veem dessa forma, aquela ideia de que muitas vezes o filho tem uma personalidade muito semelhante à dos pais. Aquela coisa assim, né? Puxou o pai, puxou a mãe e tudo mais, isso traz para nós uma característica de personalidade também semelhante, consequentemente dizendo que a alma nada mais é do que um pedaço da alma da mãe. Então nós temos aquela que o espírito é criado na hora, o segundo ele é dividido, e nós temos o terceiro que é o pré-existencialismo, em que aquele espírito existe antes da sua concepção, não importa de onde ele venha, mas o que importa é que ele já existe, né, segundo aquela visão que nós temos do cristianismo de um modo geral, fala sobre o templo das almas, em que as almas são criadas, ficam naquele templo até serem direcionadas para a encarnação. Não reencarnação, mas para encarnação. E encarnação significa fazer parte da carne, né? Ser envolvido pela carne. Então o indivíduo vem de uma vida pré-existente, e aí então ele nasce e depois ele volta para o plano espiritual mantendo a sua individualidade. Essa é uma visão quase que geral que nós temos hoje. E o Espiritismo partilha também desse mesmo princípio, só que de um modo mais complexo, mais profundo, porque quando ele fala sobre a pré-existência da alma, ele fala da alma sendo criada há milhões, né, ou milhares de anos no passado, não milhões, mas milhares de anos no passado, e de lá para cá vem sucessivamente participando de várias encarnações, até adquirir o conhecimento que tem hoje, e vai continuar durante muito tempo ainda participando de novas experiências encarnatórias, seja no mundo denso como o nosso, seja em mundos mais sutis, mas ele continuará, né, promovendo a sua evolução através dessas experiências. Então, enquanto alguns acreditam, enquanto algumas religiões trazem a ideia de que você foi criado anteriormente, encarna e depois você volta e vive eternamente numa determinada condição, o Espiritismo traz para nós também que você nasce, tem uma pré-existência, encarna várias vezes e depois dá continuidade até alcançar uma determinada condição também. Então, só que nesse caso da doutrina panteísta, não existe a individualidade.
Nós somos apenas individuais nesse momento. E alguns pensadores, alguns cientistas, filósofos do passado, num passado próximo inclusive, pensavam como panteísmo. Que era aquela ideia, por exemplo, o próprio Einstein pensava dessa forma. Ele pensava que Deus, que nós fazemos parte de um grande todo universal, que a nossa vivência hoje é apenas uma experiência e que após a morte física nós retornaremos para esse todo universal. Como Kardec coloca, trazendo como exemplo para nós, ele fala aqui como as gotas de chuva no oceano. Então aquela gota de chuva, quando se mistura no oceano, ela simplesmente se dissolve, ela se dilui, na verdade, no meio desse grande oceano, perdendo completamente as suas características individuais. Então esse é um pensamento, é uma filosofia bastante limitada, não teve muita difusão na nossa atualidade. Talvez no passado alguns pensadores achavam que era dessa forma, exatamente por não verem no mundo espiritual uma possibilidade do espírito continuar como indivíduo, né, promovendo a sua evolução. Então achavam que quando você desencarnava você perdia completamente a consciência, você perdia o seu conhecimento, porque tudo fazia parte daquele universo. Consequências. Kardec então ele dá uma pequena explicação, traz algumas consequências e depois faz uma nota. As consequências: sem individualidade e sem consciência de si mesmo, o ser é como se não existisse. As consequências morais dessa doutrina são exatamente as mesmas que as da doutrina materialista. Então ele volta a tocar no assunto das doutrinas materialistas, pensando, por exemplo, que a grande preocupação, a gente já viu isso, Kardec comentando, por exemplo, sobre o niilismo, né? Esse niilismo significa ali a nulidade, o indivíduo que simplesmente se anula após, né, a passagem pelo mundo físico. Então essa crença no nada depois da morte física, Kardec comenta isso no livro Céu e Inferno, comenta sobre isso no livro O que é o Espiritismo, traz para nós também um pensamento a esse respeito no livro dos Espíritos, porque a grande preocupação que o materialismo trazia ou apresentava era exatamente a questão da autodestruição, da fuga da realidade. Então o indivíduo que não se sentia satisfeito com a sua vida, ele poderia simplesmente se auto-exterminar e ele não teria nenhuma consequência futura. Ele não sofreria a consequência do suicídio, ele não tinha a crença de que iria para o inferno, porque durante muito tempo as religiões cristãs tradicionais pensavam dessa forma. Tanto é assim que o suicida não poderia ser enterrado num cemitério oficial, porque era considerado um solo sagrado, então ele tinha que ser enterrado de um modo quase que exilado. Então todo suicídio era tratado dessa forma. Para a doutrina espírita, o suicídio nada mais é do que a interrupção de uma existência física que traz repercussões bastante sérias, bastante graves na vida espiritual do indivíduo. Já o niilismo, ele pensa assim: bom, eu posso ser bom, eu posso ser mal, eu posso cometer suicídio, eu posso viver até o fim da minha vida de uma forma natural, mas assim que terminar tudo isso eu volto para o todo universal e não tem consequência nenhuma. Então a lei de causa e efeito ela é completamente ignorada dentro desse princípio, liberando geral. E atrás quase que a mesma ideia. Então você pode ser generoso, você pode ser uma pessoa egoísta, você pode ser uma pessoa que tem uma vida saudável, regrada, uma pessoa completamente desequilibrada, não faz diferença nenhuma. O que vai trazer de imediato serão aquelas consequências que naturalmente vêm ao indivíduo, voltam ao indivíduo, no momento em que ele faz isso. Quer dizer, se eu agredir alguém, naturalmente eu serei agredido de volta. Se eu cometer um crime dentro da sociedade onde eu vivo, eu naturalmente sofrerei as sanções penais, né, dos códigos do lugar onde eu vivo. Então vou ser preso, sofrerei pena de morte, vou ser castigado. Cada região, cada lugar tem ali uma ideia, né? Tem ali uma proposta de correção. Então eu vou sofrer aquilo de imediato. Então isso é a única coisa que me impede de cometer um crime. É o medo de sofrer a consequência imediata. Mas moralmente falando, não existe nenhuma constituição que me obrigue a ser generoso, nenhuma constituição que me obrigue a gostar das pessoas. Eu posso ser tolerante. Eu não posso ser intolerante, por exemplo, no caso do racismo, de vários preconceitos. Isso já se torna crime em muitos países, em muitas regiões. Mas eu não preciso ser generoso. Se alguém está passando fome na rua, eu posso passar por ele, cuspir na cara dele e ir embora. Isso não me dá nenhum tipo de punição dentro da legislação social. E como eu não tenho preocupação nenhuma com uma lei moral que vai me reger durante a minha existência, vai me trazer consequências morais futuras, se eu não acredito nisso, então não tem problema nenhum. Eu posso agir do jeito que eu quiser.
A Miriam colocou, mas essas crenças avançam em questões como a existência de diferenças sociais, físicas. Olha, Miriam, durante aquele período da reforma religiosa, lá no começo do século XVI, quando Martinho Lutero trouxe para nós a, a ruptura com a Igreja Católica, em virtude dos abusos e tudo mais, ele então trouxe para nós o luteranismo, que foi ali o princípio da Igreja Evangélica. Junto dele, João Calvino, que vivia naquela região da França, naquela região da Suíça principalmente, ele trouxe para nós o calvinismo. João Calvino era o nome do indivíduo. E ele trouxe então o calvinismo. E dentro do calvinismo ele trazia para nós essa ideia da predestinação, que significava o seguinte, que dentro dessa visão, o calvinismo naquela época se transformou hoje nas igrejas presbiterianas. Se nós pegarmos as denominações evangélicas, nós teremos as batistas, Universal do Reino de Deus, as pentecostais, né, que na verdade as pentecostais são uma linha de pensamento, né, mas nós temos ali das várias que vocês conhecem, Assembleia de Deus, Bola de Neve, Igreja Metodista, da qual eu fiz parte há muito tempo, né, e temos tantas outras. Então a Igreja Presbiteriana é a representante, claro que já não mais com aquele radicalismo que nós víamos anteriormente, mas era representante daquilo que João Calvino trouxe. Então, quando ele falava da predestinação, ele trazia a seguinte ideia, que você é rico ou é pobre por uma predestinação divina, por uma predeterminação. Então você nasceu para ser rico ou nasceu para ser pobre. E houve... né? Não é evangélico, Nunes, porque quando você fala em você seguir determinações do Evangelho, você não fala apenas dos ensinamentos morais, você fala também dos dogmas. E o Espiritismo ele trata apenas dessa questão dos ensinamentos cristãos, né, das questões morais. Mas se analisarmos, se a gente entrar num debate e ficarmos conversando sobre essa questão, a gente vai achar também que o Espiritismo pode ser tratado de uma forma como evangélico, no sentido moral, não no sentido dogmático. Né? Isso porque os ensinamentos de Jesus são a base moral do Espiritismo. Né? Então, essa predestinação, isso era muito confortável na época, Miriam, porque quando as igrejas evangélicas ou as protestantes, já que elas protestavam contra aquilo que a Igreja Católica fazia naquela época, a gente está falando de 1610, né, o final do século XIV, 1580 e tudo mais. Então, naquele período, muita gente começou então a viver em função dos ensinamentos evangélicos, e ali o Jesus falava que você tinha que deixar os seus bens e segui-lo. Então falava muito de caridade, falava muito do desapego e tudo mais. E nós temos que lembrar, naquele período eram muitos os nobres que viviam dentro de suas fortunas, dentro dos seus feudos, né? Já que o feudalismo era a forma social daquela época, né? A forma de vivência social. Então quando o João Calvino apresentou aquela ideia de que você não precisa ter culpa por ser rico, que você não precisa se desfazer dos seus bens, ele teve muita adesão. Muita gente falou assim, bom, se o luteranismo fala que eu tenho que me desfazer de tudo para ser caridoso, e o calvinismo fala que eu posso continuar com a minha riqueza porque Deus disse que eu posso ser assim, muitas adesões acabaram acontecendo. Então quando a gente fala sobre essa questão dessas diferenças sociais e físicas e tudo mais, dessa questão dos preconceitos, nós temos que lembrar sempre que dentro do cristianismo, na sua essência mais pura, nós temos ali o equilíbrio, a aceitação, a tolerância, o amor, a caridade. Agora, se por acaso nós temos algumas instituições que acabam mudando um pouco essas características, como por exemplo, né, nós temos igrejas evangélicas que não aceitam, por exemplo, a presença de homossexuais. Nós temos pessoas que frequentavam igrejas e que sofreram preconceito, que fundaram igrejas exclusivamente para homossexuais. Então, quando a gente começa a observar esse tipo de comportamento, nós vemos claramente que são as instituições que fazem isso, não a religião. Então, é uma interpretação que fazem, né? Até mesmo nós conversamos anteriormente, lembrando que quando nós analisamos cada filosofia religiosa, como é o caso que a gente vem estudando aqui no nosso livro Obras Póstumas, quando você fala das igrejas evangélicas, você não pode falar... Quando fala da filosofia evangélica, você não pode falar das igrejas. Quando eu falo de evangélica, eu não posso ter como referência, por exemplo, o bispo Edir Macedo. Eu não posso ver um pastor que apareceu na televisão. Eu tenho que pensar no que exatamente a filosofia evangélica traz para nós, que são os ensinamentos de Jesus na sua essência. Quando eu falo de espiritismo, eu não posso pegar, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, eu tenho que pegar aquilo que a essência do espiritismo traz. Felizmente, essas duas referências doutrinárias, para nós,
são bastante relevantes pelo fato do exemplo que eles deram. Mas nós podemos pegar espíritas que não se comportaram dessa forma. E aí então você vai denegrir a imagem da doutrina espírita pelo fato de ter alguém que se denomina espírita e tem um comportamento equivocado. Então a gente não pode pensar nas pessoas ou nas instituições. Temos que pensar na filosofia. Porque os homens podem distorcer. Assim como aconteceu no passado, nós tivemos a Inquisição. Que foi uma interpretação que os seguidores da Igreja Católica naquele período fizeram, que acabaram depois provocando, né, toda essa tragédia, esse desvirtuamento do ensinamento original. Igreja evangélica ou igreja protestante? As duas denominações são corretas, né, Nunes? Mas tudo é uma questão de tempo. As igrejas protestantes elas eram corretamente utilizadas, essa terminologia era corretamente utilizada naquele período, onde elas realmente enfrentavam a Igreja Católica protestando contra o comportamento. Nos tempos atuais, a gente diria, entre aspas, que é politicamente correto falar de igreja evangélica, porque assim elas também se denominam, assim elas também se consideram, né? Então é uma questão de denominação só. Então, como os espíritos dizem para nós, né, essa questão de palavras é só uma questão, é um problema nosso, né? Nós temos que nos entender nesse sentido, né? Então, mas aí cada uma tem uma ideia diferente, né? A Zilus colocou na igreja protestante evangélica a denominação que os próprios seguidores criaram, né? Mas você se lembra, Zilus, que há pouco tempo, eu até comentei isso anteriormente no nosso estudo, que é mais ou menos, se nós voltarmos 20, 30 anos no tempo, não é lá muita coisa, mas eu me lembro que quando eu era garoto, a expressão ser um crente era algo pejorativo. Então você falava assim, ó, tem uma menina na minha classe que ela é crente. Você já sabia que ela se vestia com aquela... Quer dizer, já caricaturava, né, ou já estigmatizava uma pessoa que seguia. Então, durante o tempo a gente teve o protestante, depois a gente teve o crente, hoje a gente tem o evangélico, no futuro a gente vai ter outra denominação, conforme eles forem adquirindo novas ideias. Então é uma questão, né, de ideias, né, porque a ideia protestante eles já não fazem mais como faziam no passado, que foi exatamente uma ruptura com a Igreja Católica. Depois acabaram se tornando evangélicos pela filosofia de seguirem apenas o evangelho, já não entrando mais naquela questão de conflito religioso como tinha no passado, né? Se nós achamos hoje que que as igrejas evangélicas fazem alguma coisa contra a Igreja Católica, a gente não imagina como foi na época de Martinho Lutero, em que havia realmente ali um combate, uma coisa séria, quase que mortal. Tanto era assim que a Contra-Reforma, que foram as medidas que a Igreja Católica tomou naquele período para poder lutar contra a reforma religiosa, a Contra-Reforma colocava a Inquisição, colocava perseguição, colocava punição para as pessoas, elas perdiam propriedades, eram perseguidas, famílias eram destruídas. Então se a gente acha que hoje as igrejas evangélicas entram em conflito com a Igreja Católica, a gente não conhece no passado, por isso que é importante tomar cuidado com essas expressões. Nunes colocou, né, parece apenas questão de palavras, né, porém a coisa é mais profunda, mas ela foi mudando com o passar do tempo, né? Então a gente não pode usar as características originais de 5 séculos no passado para a atualidade, que é bem diferente, né? Hoje nós temos mais aceitação e tudo mais. Como eu falei para vocês, andar na rua se considerando como um crente no passado era algo que as pessoas tinham que enfrentar mesmo. Na escola as crianças sofriam preconceito, apontavam para ela, né, dizendo, você é crente, e saía dando risada. Seria o bullying do passado, né, o bullying do presente, né? Elas sofriam bullying pelo fato de serem crentes. Eram aquelas saias compridas, andado vestido de terno pela rua, as meninas não podiam cortar o cabelo. Hoje as igrejas evangélicas têm uma configuração completamente diferente desse período de 30 anos. Então, de modo geral, a gente coloca as igrejas que são cristãs, mas que não são católicas e vivem ali a doutrina do evangélico, né? A Lavani colocou que algumas mantêm, mas são as igrejas pentecostais, né? Mas há 30 anos era diferente, vocês se lembram disso? Quem viveu nessa época sabe como é que era. Quando alguém falava assim, eu virei crente, putz, era uma decepção que se tinha assim, para as pessoas que não pensavam dessa forma, né? Pois se denominam evangélicos, pois eles pensam que somente eles conhecem e seguem a boa nova de Jesus, né? É uma questão de nome, né, Zilus? A gente pode colocar também que nós somos os trabalhadores prometidos. A gente também fala que o Espiritismo é o consolador prometido, os trabalhadores de última hora. Nós também temos ali a nossa, entre aspas, a nossa pequena arrogância nesse sentido, né? Então nós colocamos assim, o Espiritismo é o consolador prometido, ninguém mais tem essa ideia. Se você falar isso para um católico, para um evangélico, vai dizer, eu não concordo, vocês são arrogantes, acham que são vocês os eleitos. Então cada um, né, se coloca de uma forma. Na nossa visão tem, né, Zilus, na visão deles não. A gente está falando do nosso ponto de vista, mas se a gente inverter isso tudo, a gente vai ver que a visão deles é muito diferente também. Então o importante é que a gente foque
né, principalmente no nosso, na linha filosófica que o Espiritismo apresenta, sem se preocupar com essa questão de ganhar espaço, de entrar em conflito, mas simplesmente se viver isso de uma forma natural, né, sem criar essa questão de sectarismo, de separação, de grupinhos e tudo mais. Nunes colocou: os grupos religiosos todos distorcem as coisas segundo seus interesses. Exatamente porque eu tinha comentado, Nunes, né? Os homens que criam as instituições, os homens fazem as interpretações e, consequentemente, a essência original da filosofia, que tinha a proposta de elevar os homens espiritualmente, de libertá-los, né, dessa prisão do materialismo, dessas tendências do apego e tudo mais, é algo que nós ainda não conseguimos entender. Então a gente vê que esses grandes ícones do passado que chegaram até nós, como por exemplo Jesus, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, e outros, né, grandes nomes das religiões, fundadores principalmente, eram grandes homens de virtude. Mas depois eles fundaram uma nova ideia, apresentaram a sua doutrina e depois foram embora e deixaram na mão dos homens, completamente no passado e no presente, sem dúvida nenhuma. E vai demorar muito ainda, né? Na minha visão, a gente, por mais otimista que eu seja, a gente pode colocar pelo menos mais umas 2 ou 3 gerações para que as filosofias sejam vividas de um modo puro, vamos dizer assim, né? Porque o egoísmo do homem contaminou tudo isso que foi trazido de um modo puro do mundo espiritual, sem dúvida nenhuma. O Dudu colocou, né? Tudo é uma questão de fé individualista, né? São apenas rótulos, nomes inventados com o tempo e que vai continuar ainda porque os homens têm essa tendência, né? A Miriam colocou, né, cada um dentro de sua crença acaba achando que é superior ao outro, dono da verdade. Questão do egoísmo, do orgulho e tudo mais, né? Fala, prof, bom dia. Vamos em frente, pessoal. Kardec traz uma pequena nota para nós a respeito do panteísmo, né, que é essa nova ideia. Ele diz assim, então: um certo número de panteístas admitem que a alma, tirada ao nascer do todo universal, conserva sua individualidade durante um tempo indefinido, e só retorna à massa após ter chegado aos últimos degraus da perfeição. As consequências dessa variedade de crenças são absolutamente as mesmas que as da doutrina panteísta propriamente dita, pois é perfeitamente inútil dar-se ao trabalho para adquirir alguns conhecimentos, dos quais deve-se perder a consciência, aniquilando-se após um tempo relativamente curto. Kardec quis dizer ali, eu acredito que absolutamente as mesmas da crença materialista, não da panteísta, né? Que é exatamente a mesma. Se a alma se recusa geralmente a admitir uma concepção semelhante, como deveria ser mais penosamente afetada, pensando que o instante em que ela atingisse o conhecimento e a perfeição supremas, seria aquele em que ela estaria condenada a perder o fruto de todos os seus labores, perdendo a sua individualidade. Então Kardec fala exatamente isso. Você vive, você trabalha, você estuda, você se relaciona, você cria laços de afeto e tudo mais, e de repente tudo acaba e você perde tudo isso. Então isso para nós acaba sendo algo bastante limitado, bastante pobre em termos de experiências espirituais. E o do Espiritismo ele traz para nós uma nova visão, não baseada naquilo se a gente concorda ou se a gente não concorda, mas na realidade de que os espíritos, através da mediunidade, disseram que estavam vivos. Esse é o início de tudo daquilo que Kardec apresentou para nós. É aqui que tudo começa. Se os espíritos estão falando e nós conseguimos comprovar, através dessa metodologia científica, vamos dizer assim, que os espíritos são realmente uma realidade, não é um truque, não é uma ilusão, não é uma projeção mental, mas é realmente uma personalidade extracorpórea. Se essa personalidade existe e é capaz de se comunicar, significa que o materialismo acaba caindo por terra, porque ele afirmava que não havia nada depois da vida. O panteísmo também cai por terra, porque dizia que assim que acontece a morte do corpo físico, o indivíduo volta para o todo universal e perde a sua individualidade. E quando nós estamos conversando com o espírito, nós vemos ali uma ideia completamente diferente. Então por isso que nós temos que compreender sempre que o espiritismo, aquilo que ele traz para nós em termos de filosofia, não é simplesmente que nós temos que acreditar porque está escrito. Nós temos que analisar. Porque eu posso descartar completamente aquilo que Kardec fez e ter uma experiência pessoal. Eu pego o médium, uma médium que eu confio, uma pessoa de absoluta confiança, e aí então ele, através da incorporação, começa a manifestar um pensamento diferente do dele. Não conheço Allan Kardec, não sei quem ele é, não sei o que escreveu, mas eu estou conversando com o espírito que está vivo, embora não esteja incorporado, não esteja no mundo físico, não esteja encarnado.
Só o fato de eu ter essa experiência pessoal já coloca em xeque todas essas doutrinas que me falam de proibição, porque eu não posso conversar porque é proibido, porque Deus não permite, porque não existe mais, porque voltou para o todo universal. Então a doutrina espírita ela traz para nós não um catálogo pronto que nós temos que decorar, mas uma linha de raciocínio que nós temos que aprender a seguir. Isso que é fundamental. Parágrafo 3. Nós vamos entrar agora na doutrina deísta, que é uma outra ideia, que a gente vai ver que é bem interessante também, que hoje já se torna muito mais presente do que no passado. A gente vai conhecer um pouquinho dessa doutrina agora. Ele diz assim para nós. Então, parágrafo 3º, doutrina deísta. O deísmo compreende duas categorias bem distintas de crentes: os deístas independentes e os deístas providenciais. Vamos analisar cada uma delas. Claro, como eu falei para você, isso aqui foi uma classificação que Kardec fez no seu tempo. Era assim que era visto. Hoje nós podemos ter ali a ideia do deísmo de várias formas diferentes, mas a essência é o que vale para todos nós. Ele diz assim, então, os deístas independentes. Os deístas independentes, né? Coloca na área de texto frio, por favor. Os deístas independentes creem em Deus, admitem todos os seus atributos como Criador. Deus, dizem, estabeleceu as leis gerais que regem o universo, mas essas leis, uma vez criadas, funcionam por si sós, e seu autor nada mais se ocupa. As criaturas fazem o que querem ou o que podem, sem que ele se inquiete. Não há providência. Deus, não se ocupando conosco, nada temos que agradecer-lhe nem a pedir. Os que negam qualquer intervenção da providência na vida do homem são como crianças que se julgam muito razoáveis para se libertarem da tutela, dos conselhos e da proteção de seus pais, ou que pensariam que seus pais não devem mais ocuparem-se deles, desde que foram colocados no mundo. Sob pretexto de glorificar Deus, grande demais, dizem, para se abaixar até as criaturas, fazem dele um grande egoísta, e o rebaixam ao nível dos animais que abandonam suas crias aos elementos. Esta crença é um resultado do orgulho. É sempre o pensamento de estar submetido a uma potência superior que machuca o amor próprio, quer dizer, que machuca o orgulho da pessoa, e do qual procura se libertar, enquanto uns recusam absolutamente essa potência, outros consentem reconhecer sua existência, porém a condenam à nulidade, né? O condenam ao nada. Então essa ideia da ideia deísta que nós temos apresentada por Kardec é chamada também de teísmo, né? Porque nós temos o ateísmo e temos ali outras filosofias. Então, nesse nome, ele pensa o seguinte: eu acredito em Deus, eu não estou vinculado a nenhuma religião, mas infelizmente eu acredito em Deus, que é o todo criador, mas ele cria e deixa as pessoas viverem a própria sorte. Daí então, se você faz uma solicitação de auxílio, se você pensa em fazer um agradecimento, isso tudo é inútil, isso tudo é improdutivo, não vale a pena. Simplesmente porque eu acredito na criação, mas eu não acredito na administração. No presente, nós temos as ideias de pessoas que vivem de um modo individual. O que significa isso? Eu vivi algumas crenças, eu vivi algumas experiências religiosas, mas que eu me decepcionei com as pessoas, me decepcionei com as práticas, com as ideias, e aí então eu prefiro acreditar em Deus do meu jeito. Vocês certamente já ouviram pessoas falando dessa forma. Eu acredito em Deus, mas eu não sigo nenhuma religião. Eu faço as minhas orações, eu acendo os meus incensos, acendo as minhas velas, faço as minhas meditações e tudo mais, mas eu não tenho nenhuma ligação com nenhuma religião. Então, esse pensamento ele é muito presente atualmente, porque as pessoas sentem a necessidade de viver essa experiência espiritual, mas elas se decepcionam com os vínculos que precisam, ou melhor, se decepcionam com as instituições que precisam estar vinculadas. Eu tenho que frequentar porque é pecado, porque não é. A minha relação é com Deus, eu não preciso de intermediários. Então a gente vê muito isso no presente, né? Então, essa ideia que é colocada desses deístas que vivem individualmente. Aqui depois embaixo ele coloca para nós uma outra questão. Há uma diferença essencial entre o deísta independente, do qual acabamos de falar,
e o deísta providencial. Este último, com efeito, crê não somente na existência e na potência criadora de Deus, na origem das coisas, crê ainda na sua intervenção incessante na criação, e a ele ora, mas não admite o culto exterior e o dogmatismo atual. É exatamente essa ideia que nós colocamos hoje, né, das pessoas que estão ali vivendo uma relação próxima com Deus, fazem as suas solicitações, mas não se veem obrigadas a estarem presas a esses cultos exteriores e dogmatismo atual, que é exatamente aquilo que as igrejas institucionalizadas fazem. Que você precisa participar do culto, tem que se confessar, tem que acender vela, tem que ler obrigatoriamente aquele livro sagrado e tudo mais. Elas não querem frequentar. Então elas vivem de um modo quase que independente também, embora Kardec não utilize esse nome, né? Aquele primeiro acredita em Deus, mas não vê a sua intervenção. Tudo aquilo que acontece, acontece como uma lei natural da nossa humanidade. Então você ser punido, você ser beneficiado, é tudo uma consequência natural daquilo que você faz. Se você está sendo punido, não adianta você pedir que as coisas acasem. Não ao acaso, Hermes, através de uma equação, vamos dizer assim. Tudo aquilo que você faz te traz um resultado. É algo natural, porque o acaso ele acabaria desconsiderando aquilo que você fez de certo e você fez de errado. Então, muitos desses acabam pensando assim, olha, eu acredito em Deus, mas eu não entendo porque Deus não acaba com as guerras. Eu não entendo porque Deus acaba com a fome. Porque se está acontecendo isso, Deus não faz nada. Aliás, esse pensamento desses deístas independentes, como Kardec chamava no passado, ele está ali quase que na fronteira com o ateísmo. Porque o ateu ele está convicto que Deus não existe. Já esses deístas pensam que Deus existe, mas não entendem. Por que tanta violência, criança? O próprio teve até uma notícia que saiu há alguns anos, na época em que o Papa Bento XVI visitou lá na Polônia, né, o campo de concentração de Auschwitz. Ele esteve presente e tudo mais, e teve uma reportagem, que eu não consegui achar essa reportagem, mas que foi atribuída a um jornal italiano, em que ele parou, olhou para aquelas câmaras de gás e se perguntou assim, né, onde estava Deus que não impediu que isso acontecesse? E isso foi um burburinho, né, o Papa tendo dúvidas sobre a ação de Deus sobre os homens. Então, sendo verdade ou não, muitos de nós pensamos assim. E aí então a gente fica se questionando a esse respeito. Já, no caso desses deístas providenciais, pensam realmente, aceitam a existência de Deus, vivem essa relação, né, de agradecimento, de solicitação, de louvor do seu jeito, mas sem se preocupar com nenhum tipo de institucionalização. O próximo pensamento que nós temos aqui, deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos, tal. O parágrafo 4, que é para nós aqui a doutrina dogmática. Vamos ver aí aquilo que as religiões hoje praticam, né? Kardec diz o seguinte: a alma, independente da matéria, é criada por ocasião do nascimento de cada ser. Ou seja, aquele pensamento de que você só existe a partir do momento do seu nascimento. Antes disso, você não existe como espírito. Sobrevive e conserva a sua individualidade após a morte. Já tem aquele pensamento espiritualista. Lembrando sempre que todas as religiões são espiritualistas. Embora esse nome assuste um pouco, muita gente fala assim, você é espiritualista. Eu não sou não, eu sou dessa religião. Na verdade, ser espiritualista é acreditar na sobrevivência do espírito. Acreditar na existência do espírito, independente do seu destino, independente da sua origem. Então o espiritismo também é espiritualista, o catolicismo também é espiritualista, o budismo, o islamismo, o protestantismo, qualquer ismo que a gente achar que fala em algum culto, alguma divindade e pense na sobrevivência da alma, é uma doutrina espiritualista. Então Kardec fala sobre isso lá na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele diz que o espiritismo é uma cadeira da grande universidade espiritualista. Então se o espiritualismo fosse uma universidade, a doutrina espírita seria um curso dessa universidade. Assim como outras religiões seriam outros cursos, cada uma apresentando a sua ideia a respeito da vida espiritual, né, da origem e do destino do homem. Bom dia, Lívia. Continua para nós aqui. Sua sorte está, desde este momento, irrevogavelmente fixada. Olha a ideia da predestinação aqui que Kardec coloca. Seus progressos ulteriores são nulos. Ela é, por conseguinte, pela eternidade, intelectual e moralmente o que era durante a vida.
Então não pensa naquela ideia do progresso. Os maus, sendo condenados aos castigos perpétuos e irremissíveis do inferno, resulta para eles a inutilidade completa do arrependimento. Deus parece assim recusar-lhes a lhes fixar a possibilidade de reparar o mal que fizeram. Aqui ele faz uma alusão clara àquela ideia das condenações eternas das igrejas dogmáticas. Que se você é um pecador, você vai sofrer por toda a eternidade sem nenhuma chance de remissão. Isso porque a única experiência possível para você construir alguma coisa vai ser exatamente a sua experiência terrena. Se você foi bem sucedido, ótimo. Você teve sorte, você vai conseguir alcançar os altos patamares do mundo espiritual. Se você não teve sucesso, você vai inevitavelmente sofrer todas as punições por toda a eternidade, mesmo que no inferno você se arrependa de ter feito tudo aquilo. Então, se você foi enviado para o inferno, você não sai mais. Nós sabemos que essa é a ideia. Né? Deixa eu ver aqui. Exatamente, Nunes. Né? Essa que é a posição de Kardec que ele coloca para nós, que você tem duas linhas. Ou você acredita na existência do espírito, ou você não acredita. Se você acredita, você é espiritualista. Se você não é espírito, não é espiritualista, você é materialista. São essas duas opções que nós temos. Tá? Esse é o pensamento que ele faz. Ele fala bastante sobre isso aqui no próprio livro Obras Póstumas. Né? Que são essas duas linhas de pensamento que nós temos hoje. Mas o que Kardec falou não significa que seja uma verdade absoluta para as outras religiões. Mas quando a gente interpreta corretamente o significado de ser espiritualista, que é acreditar na existência do espírito agora e no futuro, então isso já engloba todas as religiões, embora elas não se vejam dessa forma, porque cada uma cria a sua própria teoria, né? Cada uma cria suas próprias bases. E vamos em frente aqui. Deus parece assim recusar-lhes as possibilidades recusar a lhes deixar a possibilidade de reparar o mal que fizeram. Os bons são recompensados através da visão de Deus e a contemplação perpétua no céu. Os casos que podem merecer pela eternidade o céu ou o inferno são deixados à decisão e ao julgamento de homens falíveis, a quem é dado absolver ou condenar. Né? Essa já é uma questão interessante, porque mostra exatamente isso. Né? Nós nos condenamos ou nós nos absolvemos constantemente. Isso pelo nosso julgamento, né? Que nós olhamos uma pessoa que vem sendo presa, exatamente, então a gente diz assim, olha, você foi preso e o crime que você cometeu vai te condenar para todo sempre ao inferno. Então somos nós que começamos a colocar palavras, né? Então os homens, através, por exemplo, das confissões, através das absolvições, se você é um pecador e você vai, por exemplo, se confessar com um sacerdote, você pode ser absolvido. Mas se você não fizer isso, você pode ser condenado. Então essa é a visão que nós temos hoje das religiões tradicionais. Nunes colocou, mas para quem o segue é a definição válida, não é? É aquilo que eu falei para vocês, Nunes, não dá para você fazer com que um pensamento filosófico, principalmente no que diz respeito às religiões, seja um pensamento unânime. Cada uma traz a sua interpretação. Né? O que vale para nós é trazermos uma didática que faça com que a gente compreenda, com que nós compreendamos a diferença entre as religiões, os pensamentos filosóficos que são voltados para o espiritualismo de um modo geral, sem nos preocuparmos em separarmos aqueles que pensam dessa ou daquela forma, sem fazermos julgamentos e tudo mais. Então Kardec ele era muito cuidadoso. Ele trazia para nós o entendimento da filosofia da coisa, sem se preocupar em fazer julgamentos a respeito do comportamento de cada um. E esse é um grande erro, porque quando nós interpretamos, né, está ali o Dudu colocando para nós, né, Papa questiona em Auschwitz o silêncio de Deus. Então, para quem quiser depois procurar ali, que eu falei para vocês, eu não achei a fonte original dessa matéria, tá? Então, para quem quiser depois, é só colocar ali o endereço, coloca ali Silêncio de Deus, Papa, que vocês já vão achar com toda certeza, né? Então, assim, o preconceito é exatamente uma consequência natural da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento. Então você faz um julgamento prévio baseado no seu entendimento. Quantas vezes nós vemos artigos escritos contra o espiritismo, chamando, por exemplo, Kardec de racista, dizendo que Kardec cometeu suicídio pelo fato dele ser assediado pelos espíritos trevosos que ele evocava. Né? Eu já vi na televisão, já li sobre isso e tal. Então, quando a gente fala sobre esse tipo de ideia,
Assim como a gente fala sobre que fulano é fanático, que o outro é ignorante, que o outro... Na verdade, nós estamos fazendo julgamentos mútuos, constantemente baseados na nossa ignorância. Porque, como eu falei para vocês, a gente baseia a essência de uma filosofia no comportamento dos seus seguidores. E não é assim que tem que ser feito. Nós podemos até avaliar aquilo que um seguidor fez, o que o outro fez, mas assim, dentro da nossa visão, é uma questão pessoal. Mas eu não posso julgar a essência baseada no comportamento dele. Poderia, mas é um equívoco, a gente sabe disso. Você não pode comparar, por exemplo, Jesus, que trouxe a ideia, a filosofia do cristianismo, com alguém que frequenta uma igreja e se considera cristão. A menos que ele tenha um comportamento semelhante. Do contrário, vai ser assim, puramente uma interpretação absolutamente pessoal. Por isso, então, temos que tomar muito cuidado com esse tipo de avaliação da nossa parte. Né? Porque temos que conhecer, e esse é um incentivo que os próprios espíritos trazem para nós. Eles dizem, né, o tempo todo, olha, estudem sobre todas as filosofias, estudem sobre todas as religiões. Se encontra lá no Livro dos Espíritos. Ali na questão, eu me perdi um pouquinho, mas entre a questão 620 e 625, eles falam, Kardec conversa com eles, quem são os profetas, quem são aqueles que trazem novidades sobre as religiões, como nós devemos nos comportar diante desses novos ensinamentos, e ele fala claramente, vocês devem estudar sobre tudo. E para que isso tudo? Para que a gente compreenda que a verdade não se encontra restrita apenas dentro de um pensamento, mas ela se encontra disseminada entre vários. E se nós conhecermos a verdade de cada filosofia, nós formaremos um todo universal que está muito mais próximo da verdade do que o fragmento que a gente abraça. Então é fundamental o estudo, a reflexão, a isenção do julgamento, a isenção da nossa personalidade, porque do contrário a gente vai cair na mesma situação daqueles que nós julgamos hoje. Nós julgamos e da mesma forma somos julgados. Como assim a essência? Pois se as religiões foram criadas por homens, as ideias deles ficam cristalizadas nas crenças, né? Mas foram criadas por grandes homens, né, Aziluz? Se você pensar, por exemplo, o cristianismo foi trazido para nós através de Jesus. Ele não quis criar uma nova religião, mas ele trouxe para nós uma nova filosofia. Qual é a essência dessa filosofia? É só estudar suas palavras, seus ensinamentos. Se nós pegarmos, por exemplo, Siddhartha Gautama, o Buda, e lermos aquilo que ele trouxe como ensinamento puro, você vai entender exatamente aquilo que ele falou. Se pegarmos o próprio Mohammed, né, ou Maomé, para nós aqui ocidentais, ele também trouxe a ideia do islamismo, falando exatamente sobre o comportamento, e isso tudo está ali no Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Você pode pegar o zoroastrismo, você pode pegar outras religiões, você pode pegar, por exemplo, o próprio ensinamento dos espíritos. É ali que você vai conseguir conhecer a essência. Porque você não julga o comportamento do homem, você julga o comportamento dos seus ensinamentos, dos seus exemplos. Então isso é você conhecer a essência. Se você fala assim, Jesus foi aquele que trouxe para nós os ensinamentos cristãos. Se você pegar uma pessoa que se considera evangélica e você quiser conhecer a religião dela, através dela você comete um grande erro, já que todos nós somos falíveis. E sendo falíveis, a gente sempre vai ter as nossas fraquezas, as nossas tendências, as nossas interpretações. Então por isso que você tem que estudar não as pessoas, não as instituições. Se você quer, por exemplo, conhecer, né, você quer dizer passar por cima da letra e retirar o espírito, não entendi sua colocação, Aziluz. Lembra que a letra, no caso, por exemplo, os ensinamentos que foram colocados num livro, se é isso que você quer dizer, ali se encontra um ensinamento puro. Como a gente estudou sobre isso aqui no próprio... a letra que mata, o espírito que vivifica. Quando a gente pega um estudo como esse, nessas palavras de Jesus, a gente lembra que quando ele falava da letra que mata, ele falava exatamente sobre aquilo que estudavam na época da religião hebraica, que acabou se tornando depois o judaísmo. Jesus não escreveu, Jesus ele mostrou. Né? Exato, né? Então, quer dizer, Jesus mostrou. Por isso Kardec, quando ele fala para nós, na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele falava assim, nós não vamos nos preocupar com os fatos ou com os locais, com a geografia, com dogmas, a gente vai se preocupar apenas com os ensinamentos morais, que é o que interessa. E aí a gente pega todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo com trechos de passagens do Evangelho que dizem que respeito a questões morais. Então é isso que importa para nós. A mesma coisa acontece também com outros livros que são considerados livros, digamos, sagrados. Kardec, quando nós estudamos aqui no livro Obras Póstumas mesmo, vocês se lembram, a gente falava sobre como interpretar Jesus. Né? Foi aquilo que ele apresentou para nós. Então,
Jesus na sua essência, né? Vamos usar a palavra essência de novo. Aí Kardec ele diz assim na introdução desse estudo: se nós quisermos conhecer Jesus, nós temos que conhecer a descrição dele na fonte. Então você não vai pegar, por exemplo, um livro escrito por um teólogo, um livro escrito por um estudioso, para falar sobre Jesus. Você tem que pegar o texto que traz relatos sobre ele, que nesse caso seria o Novo Testamento, que é o mais próximo que nós temos da verdade. E ainda assim, como eu sempre trago para vocês, com todas as ressalvas. Exatamente porque essas ressalvas são necessárias para a gente poder evitar as nossas interpretações por causa dessas traduções equivocadas. Eu já falei para vocês, pelo menos 2 espíritas. Pegamos, por exemplo, o professor Severino Celestino, e pegamos também o... qual é o nome daquele mineiro que também faz bastante palestra sobre o Evangelho? O Haroldo Dutra Filho. Então, tanto o Haroldo como o do professor Severino Celestino estiveram em Israel e fizeram a tradução dos originais em hebraico. Haroldo Dutra Dias, né, a Vânia colocou aqui. Então, fizeram tradução dos originais. Então a gente imagina que essas traduções feitas por eles são traduções legítimas, são traduções mais perto da realidade. Só que o detalhe é que muito religioso católico também já esteve lá fazendo tradução original, e muitos pastores evangélicos também já estiveram lá fazendo tradução original. E a pergunta é: quem exatamente é o dono da verdade? Qual é a tradução correta? Quais são as fontes que eles consultaram? Então, na verdade, é aquela salada que a gente nunca sabe qual é. Então, se apega exatamente no princípio, né? Porque falarmos propriamente de que você tem que estudar aquele livro, você depende daquele livro para que você consiga se elevar espiritualmente, é uma dependência da palavra. Agora, quando você vivifica o espírito, é você viver aquele ensinamento, aí sim faz a diferença. Então, por que nós estudamos essas obras? Porque o estudo é necessário para o nosso conhecimento, para o aprimoramento do nosso conhecimento. Isso é fundamental. Agora, o correto disso tudo é vivenciar isso na prática e individualmente. Eu tenho que promover essa transformação interior, eu tenho que absorver esses conhecimentos, eu tenho que demonstrar isso através da prática. Isso é o que vale, isso é vivificar o espírito. Agora, se eu falar assim, olha, eu sou espírita porque eu leio o tempo todo, porque eu conheço todas as obras de Kardec, mas eu não tenho tempo para fazer caridade, eu não tenho tempo para poder me transformar, eu fico infernizando a vida das pessoas sem querer. E isso é a letra que mata. Então, por isso, nós temos que pensar assim: estudar é importante, mas a doutrina sempre fala para nós que é fundamental que nós vivamos isso, é fundamental que nós exemplifiquemos isso no nosso cotidiano. O Nunes colocou, né, mais uma tradução não vai resolver nada. Pois é, cada um... Eu sempre falo assim, eu não tenho debates, eu não promovo debates teológicos, porque a gente vai se basear em livros que você não pode provar que aquilo foi uma tradução correta. Nós temos bíblias, por exemplo, que falam que o espiritismo é uma coisa demoníaca. Só que a palavra espiritismo foi criada há pouco tempo. Como é que você pode pegar um livro de 3.200 anos no mínimo e você dizer que aquela palavra existia naquela época? Então a gente começa a fazer essas interpretações equivocadas. Por quê? Porque nós nos apegamos apenas à palavra. E quando você se apega à palavra, você acaba errando, porque você coloca a sua opinião e faz a sua interpretação. Então, quer se demonstrar que é seguidor de uma religião, demonstre isso na prática. Simplesmente assim. A Zilus colocou: qual a diferença do espírita de ação e de reação? Na verdade, a palavra ação e reação ela foi tirada, obviamente, né, das leis de Newton, né, que toda ação gera uma reação na mesma intensidade, em sentido contrário, coisa e tal. Né? Então, quando a gente fala sobre ação e reação, você fala, na verdade, sobre causa e efeito. E quando você fala em causa e efeito, naturalmente você fala de consequências. Então pensemos sempre assim em consequências. Consequências positivas, consequências negativas, com agravantes e com atenuantes. Porque não é assim você cometer um erro e você sofre o erro naquela mesma intensidade. Dependendo da forma, da causa que te causou aquilo, que te levou àquele sofrimento, você tem atenuantes. Falta de conhecimento, medo, ignorância, sei lá, impulso. Nunes colocou: e se alguém aparecer dizendo que Kardec usou uma tradução não válida? Aí vai dar o que falar, né? A gente vai ter que fazer mais 3 estudos para falar sobre esse assunto, né, Nunes? É muito para a cabeça, né? Já basta aquilo que a gente já tem.
Foi colocado, por exemplo, que nós temos pelo menos 35 traduções bíblicas aqui no Brasil. Pelo menos, né? Imagina, 35. E tem cada coisa assim que você lê que são complicadas, né? Basta a gente lembrar que as Bíblias católicas e evangélicas são diferentes. Nós temos ali, se eu não me engano, deixa eu lembrar aqui exatamente o número. Eu não lembro se são 12 livros, 10 livros. A Bíblia católica tem 10 livros a mais do que a Bíblia evangélica, que considera esses 10 livros como apócrifos, como não válidos, né? Então a gente fica brigando qual é verdadeiro, qual não é e tudo mais. Bom, vamos em frente aqui para a gente fechar essa parte do dogmatismo. Nota: se censurasse a esta última proposição de Deus, que Deus julga em última instância, poder-se-ia perguntar qual é o valor da decisão pronunciada pelos homens, já que ela pode ser infirmada. Separação definitiva e absoluta dos condenados e dos eleitos. Inutilidade dos socorros morais e das consolações para os condenados. Criação dos anjos ou almas privilegiadas, isentas de qualquer trabalho para chegar à perfeição, etc, etc. Consequências. Primeiro, consequências que Kardec coloca assim para nós. Bom dia, pessoal que chegou. Consequências. Essa doutrina deixa sem solução os graves problemas seguintes. Primeiro, de onde vêm as disposições inatas, intelectuais e morais que fazem com que os homens nasçam bons ou maus, inteligentes ou idiotas? Lembrando que a palavra idiotismo, a palavra idiota, era uma palavra científica na época do século XIX. Hoje ela se tornou uma expressão pejorativa. Muita gente lê o livro de Kardec e fala assim: nossa, Kardec chama a pessoa de idiota, né? Então isso é absoluta falta de conhecimento e muitas vezes falta de má fé. Aliás, é o uso de má fé, né? Então quando pensa assim, pessoas que são inteligentes, pessoas que são ignorantes nesse caso, né? Ou pessoas que têm boas tendências ou más tendências, pessoas que são inatas intelectuais e moralmente. De onde surgiu tudo isso? Aí são essas questões que muitas vezes ficam sem pergunta, ficam sem resposta. Por que aquela criança com 5 anos de idade consegue ler e escrever em vários idiomas? Por que nós temos uma outra criança que tem um talento artístico absurdo? De onde veio tudo isso? É porque Deus quis. Essa é muito pouco, né, para o nosso estudo. Então essas questões já colocam para nós. Você nasce no momento do seu nascimento, e nascendo no momento do seu nascendo naquele momento, você então é carregado ou programado com todos os atributos que Deus concede. E aí a gente vê aquela questão do personalismo. Por que a gente tem criança que é generosa e criança que é perversa? De onde surgiu essa tendência, se Deus criou todos iguais? Segunda, qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Por que entram na vida bem-aventurada, sem o trabalho, a que outros estão sujeitos durante longos anos? Então é uma outra questão também, né? Hoje a gente tem alguém que vai para o inferno porque no decorrer da sua vida cometeu, vai com Deus Souza, bom dia, cometeu vários erros. E de repente uma criança que nasceu, viveu ali 1, 2 anos, desencarnou, e ela então vai desfrutar de um privilégio. Qual privilégio seria esse? Por que ela teve o privilégio de ser escolhida para viver no paraíso sem ter feito nada, enquanto que outros tiveram que se virar para poder acertar e errar para tentar conquistar alguma coisa? E mais ainda, Kardec pergunta sobre essa questão. Por que são recompensados sem terem podido fazer o bem, ou privados de uma felicidade perfeita, sem terem feito o mal? É a questão das crianças também. Próximo. E aí todo mundo vai dizer assim: mas Jesus disse, né? Vinde a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Certo, mas e se essa criança se tornasse um adulto? Ela teria mesmo o privilégio de ser ali abençoada, de ser acolhida diretamente por Jesus? Terceiro, qual é a sorte dos cretinos e dos idiotas que não têm consciência de seus atos? Lembrando mais uma vez, cretinismo e idiotia eram as terminações científicas usadas no século XIX, século XVII, para determinar as deficiências mentais ou as limitações intelectuais. Então hoje você fala assim: Hermes, você é um cretino. O Hermes já sai para cima já me dando murro. Calma, eu não quis dizer isso. Então a gente tem que adaptar o nosso idioma, o nosso linguajar, e tomar cuidado com essas interpretações equivocadas, né? Então, mas de qualquer forma, qual é a sorte? Hoje nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, na grande São Paulo, na cidade de Guarulhos, a nossa
o hospital do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. E ali nós temos um hospital que acolhe pessoas com limitações intelectuais graves, oferece escola, oferece assistência social, oferece assistência hospitalar. E tem pessoas que vivem no estado vegetativo. E é a pergunta, né? Aquela criança nasceu com aquela deformidade, viveu com aquela deformidade e desencarnou com ela. Qual é o destino dela exatamente? Como é que ela vai poder ser julgada se ela estava completamente nula no que diz respeito ao seu comportamento perante a sociedade, no que diz respeito ao seu comportamento moral? 4. Onde a justiça das misérias e das enfermidades de nascença, quando não são resultado de nenhum ato na vida presente? Aí é fácil perguntar. Por que nós temos hoje crianças que estudam em escolas privadas, que vivem em locais confortáveis, em centros urbanos que são muito bem estruturados, enquanto a gente vai, por exemplo, para a Ásia, para a África, aqui mesmo para a América, e encontramos crianças que nascem em plena miséria? Por que Deus optou de colocar uma nascendo num condomínio bem estruturado e a outra num lugar onde não tem qualquer tipo de estrutura? A Miriam colocou, né, ele seria o resultado do pecado dos pais, mas qual é o pai que nunca pecou? Seria aquela ideia, né, de até a sua terceira e quarta geração serão punidas, né? De terceira e quarta gerações serão punidas, né? Pois é, pegar ali o sertão nordestino, ali onde nós temos locais sem nenhum tipo de estrutura, nenhum tipo de assistência, e crianças que desencarnam por falta de alimentação básica, cuidado básico. Por que uns são privilegiados e outros não? Essas questões que Kardec coloca, né, são questões retóricas, né? Ele só está perguntando assim, e aí, como é que a gente vai encontrar respostas para isso? Crianças que nascem, você vai no Hospital Infantil do Câncer aqui em São Paulo, e você vê crianças com 1 ano de idade, 2 anos de idade, fazendo quimioterapia, por causa de uma doença grave, e muitas vezes ela não consegue se recuperar. Por que esse privilégio? A gente lembra de Chico Xavier, no Pinga Fogo, de 1971, quando ele foi perguntado exatamente, né, um pastor evangélico, muito gentil, muito educado, né, perguntou para ele, né, senhor Xavier, como explicar a lei da reencarnação, a ideia da reencarnação, sendo que Adão e Eva foram os primeiros habitantes do mundo? Isso porque, naturalmente, naquela época, a ideia, né, o dogma de Adão e Eva, como sendo ali os dois seres iniciais, era aceito com muita naturalidade pelas igrejas evangélicas de um modo geral. Hoje as próprias igrejas já conseguem fazer uma interpretação diferente, pelo menos algumas delas, né? Mas de qualquer forma foi feita essa pergunta, e o Chico, ele com muita naturalidade, retribuiu toda a educação e tudo mais, e ele comentou o seguinte, que é necessário fazermos um estudo mais cuidadoso das passagens bíblicas, para que nós não caiamos em equívocos. Aí ele lembrou, né, do capítulo 4 do livro A Gênese, onde Caim, após cometer o seu crime, foi para a cidade de Nod, e ali ele se casou e teve filhos e tudo mais, sendo que 3 capítulos antes, nós tínhamos ali Adão e Eva como sendo os únicos, e depois, 2 capítulos depois, ele estava indo para uma cidade se casar e ter filhos. E aí Chico colocou, né, é importante nós analisarmos, por exemplo, passagens como essa, que podem ter interpretações variadas. Mas aí depois ele lembrou, como nós não falarmos de reencarnação quando nós encontramos uma criança que é cega de nascença, que nasce com câncer congênito, uma deformidade congênita? Analisar que o indivíduo nasceu naquele momento por uma questão de imperfeição. Aliás, essa é tocando nesse assunto, para a gente poder fechar, tá, pessoal? Está no nosso horário já. Tocando nesse assunto, esse é um dos pontos em que a ciência não se aproxima das religiões. Quando você fala assim, olha, aquela criança nasceu com uma deformidade física porque Deus quis oferecer para ela uma oportunidade de se purificar. Aí um cientista, um geneticista, por exemplo, pega ali, né, tem a transcrição do código genético daquela criança e percebe um dos genes dela que tem um defeito, tem uma deformidade, um excesso, uma falta, alguma coisa na sua estrutura que está errada e provocou aquilo. Ele vai dizendo, se não foi Deus que fez isso, foi a natureza. E aí então ele prefere ficar com a natureza, com as leis da natureza, do que falar de uma entidade superior com uma personalidade tendenciosa, que privilegia uns e pune outros. Então é por isso que hoje a ciência não se aproxima do pensamento espiritualista, exatamente porque as religiões dominantes pensam dessa forma. E é uma pergunta muito válida. Como é que você vai dizer que, se você trabalha num hospital, você vê ali uma criança que teve uma gestação normal, e de repente no meio da sua gestação acontece ali um sofrimento fetal, o cordão umbilical
prende no pescoço dela e ela tem ali uma falta de oxigenação e nasce com uma paralisia cerebral. Quem foi o responsável por aquele acidente? Ou quem foi o responsável por aquela punição? E aí a ciência vai dizer, olha, infelizmente foi o acaso. Seu filho nasceu ali com uma síndrome de Down, lamentavelmente, porque o cromossomo dela estava equivocado ali, foi um cromossomo a mais que ela tinha. Então vai atribuindo à própria natureza, vai atribuindo ao próprio acaso a responsabilidade por essas imperfeições que infelizmente acontecem. Enquanto que outros falam porque Deus quis, porque Deus fez. A doutrina espírita traz uma visão diferente, tendo a ideia da reencarnação como ponto fundamental, e isso sendo estudado exaustivamente por todos nós, com elementos científicos, com informações, com análise, nós podemos perceber então que, através dessa informação, dessa base da reencarnação, mais a questão moral da lei de causa e efeito, mais planejamento reencarnatório, a gente vai encaixando essas peças. Mas ainda está muito distante de nós tornarmos isso uma tese que seja realmente aceita pela sociedade, que seja discutida pelas demais religiões. A princípio é apenas um dogma. Nós acreditamos, os outros não acreditam. Se eu acredito, o outro não acredita, então deixa como está. Enquanto for assim, questão de crença, nós não teremos uma definição. Quando for uma tese apresentada com elementos claros, inquestionáveis, que possam ser observados e experimentados, aí sim as coisas se modificarão. Essa é a proposta do aspecto científico do Espiritismo. E aí a necessidade do estudo constante para todos nós. Dudu colocou, né, mas essa expiação não é um processo da vida atual, e sim da vida pretérita. Né? Deus, na sua misericórdia, anula um tempo desse espírito para a evolução de melhor futura. Essa é a visão que o Espiritismo traz e que nós aceitamos, né, Dudu? Mas isso não é uma visão nem da ciência nem das religiões que são dominantes, podemos dizer assim. Para nós isso é claro, né? E para eles não é. Eu conversava com uns amigos que vieram aqui em casa na semana passada. Aliás, eu fui presenteado com um livro da biografia de Kardec, que é um livro fantástico, né? Está sendo muito bem cotado, né? E logo eu vou fazer a leitura também dele. E antes de ontem, né, recebi a visita do nosso amigo Landão, que me presenteou com o livro Militares no Além, que eu já li metade ontem, né? Fiquei sem computador, fiquei devorando o livro ontem. Então, conversando com eles, né, um casal, que ele é espírita e ela é católica praticante, de família católica praticante, e ela comentava assim, né, olha, eu aceito, né, foi uma decepção quando eu soube que ele era espírita, porque eu tinha aquela visão, né, poxa vida, eu gosto dele, mas ele tem essa coisa de mexer com espírito e coisa e tal. E aí então a gente foi conversando e ela falou assim, não, mas com o tempo ele foi me explicando, a gente foi fazendo ali as participações nas palestras dele no centro. É o Marcel Sotomayor, Dafa, aquele que fez a biografia do Chico Xavier, As Vidas de Chico Xavier. Que aliás, assim, os textos, né, do Marcel são textos que você não lê, você devora, né, porque é tão fácil, tão simples a leitura, é tão envolvente que é muito gostosa, né? Então ele fez uma pesquisa muito bacana. Então, conversando com esse casal, ela falava assim, olha, então eu participo, né, das palestras que ele faz, a gente faz o Evangelho no Lar e coisa e tal, mas eu não sou espírita e não serei espírita. Quando ela fez assim, eu levantei a sobrancelha na hora, né? O Rabinho já começou a banar ali para poder falar alguma coisa, né? E aí ela falou assim, olha, quando a gente conversa, muitas das coisas que ele fala, né, eu aceito. Inclusive minha avó, né, faleceu recentemente, né, ela comentando isso, né? Minha avó faleceu recentemente e as explicações, né, que o Espiritismo trouxe, né, pelo marido, ajudou bastante não só ela, mas também a família, trouxe mais conforto e coisa e tal. Mas ela falou assim, mas tem coisa que eu não aceito não. Tem coisa que a gente bate boca e coisa e tal, né? Aí para não tornar a visita, né, uma reunião teológica de debate, eu falei, não vou nem perguntar o que, porque eu vou querer responder depois, né? E a coisa ficou assim. Então a gente vê assim que muitas vezes tem questões que o Espiritismo apresenta que para nós podem ser óbvios, mas para muita gente não é. Assim como você vai numa religião, participa de um culto, de uma missa, aquilo que é falado, todos que estão ali aceitam, mas nós não. Então tudo depende do quê? De conhecimento, de interpretação, de experiência de vida, né? Então essas perguntas que Kardec colocou para nós são perguntas que ainda merecem o nosso debate. Então eu trouxe para vocês aqui, para a gente poder fechar, as consequências das religiões teológicas, e nós paramos aqui na questão número 4, tá? Na quarta consequência. E a gente vai depois voltando até a 8ª consequência, para a gente fechar, e depois entra no parágrafo 5, falando sobre a doutrina espírita, dentro dessas
alternativas da humanidade que Kardec trouxe para nós. Lembrando que essas 5 alternativas que ele trouxe dizia respeito ao século XIX. Hoje nós poderíamos sentar e começar a pegar um pouco das tendências que nós temos hoje, das religiões, né? Kardec falava exclusivamente de católicos e evangélicos. Aqui no Brasil nós podemos falar hoje de católicos, evangélicos, umbandistas, candomblecistas, islamistas ou muçulmanos, né, que por causa daquilo que acontece em outros países próximos, podemos colocar o espiritismo também aí com facilidade, podemos colocar os ateístas, que são ateístas diferentes daquela época, podemos colocar aqueles que são os deístas, e tantas outras novas filosofias, os esotéricos. Imagina Kardec estudando sobre os esotéricos. Gente que fala com anjos, que usa cristais, incensos. Kardec não teve contato com esse povo, não. Nós temos. Imagina levar Kardec, por exemplo, para conhecer a Tia Neiva lá no Vale do Amanhecer. E Kardec parado assim, vendo aquela gente com aquelas roupas diferentes, aquelas práticas mediúnicas, aquela coisa toda. Levar Kardec, por exemplo, lá para uma festa de Iemanjá em Salvador. Lá no dia das Nossa Senhora dos Navegantes e tal. Imagina quanta coisa Kardec teria para compreender se tivesse acesso a essas informações que nós temos hoje. Então, essas 5 alternativas que ele trouxe são 5 alternativas para a época dele. Nós teremos pelo menos 10 alternativas para a humanidade, e aí nós teríamos que estudar cada uma delas, vendo os prós e os contras, para ver exatamente quais são os benefícios ou os malefícios que cada uma apresenta dentro de suas bases filosóficas. Pessoal, fechando por aqui então o nosso trabalho. Filhinha, quem vai fazer para nós o encerramento? Como eu falei para você, meu computador está funcionando de modo precário ainda, em virtude dos problemas técnicos que eu venho tendo essa semana. E aí então, nem sei, viu, Dudu, dá até medo. Eu estou salvando os arquivos, fazendo uns backups aqui, eu faço backup assim, e sabe quando você clica assim com cuidado, você não olha muito para o arquivo para ele não travar, porque eu estou assim. Né, um arquivo de quase um HD de quase 1 terabyte de informações perdidas, quase isso. Então nós vamos lá. Vou passar por o nosso amigo Hermes, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta, né? Então eu acredito que amanhã tem bastante coisa ainda para... Amanhã eu esteja de volta, né? Eu acho que até lá não vai ter nada de diferente, nada de estranho, e vamos torcer para que tudo se mantenha dentro da regularidade.